Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deyab. Em nosso encontro de hoje, falaremos de 4 livros especiais focados na temática da diversidade. E foi assim que a escuridão e eu ficamos amigas, Taió, Uma Aventura do Velho Baobá e Ei Você. Bora lá? O primeiro livro de hoje é o E Foi Assim que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas, escrito pelo Emicida e ilustrado por Aldo Fabrini. No livro, a menina que assume a voz do eu lírico tem muito medo da escuridão e de encontrar monstros na ausência da luz. Essa mesma menina fala de outra criança que, por sua vez, tem medo da claridade, porque ela não sabe o que pode encontrar na claridão. As personagens têm algo em comum: o medo. O leitor provavelmente não imagina que o medo, neste livro, é uma personagem que assombra crianças e até adultos com 1000 histórias assustadoras. O segundo livro da nossa conversa é Taió em Quadrinhos, escrito por Quilça de Oliveira e ilustrado por Amora Moreira. Formado por 20 tirinhas que têm como protagonistas os personagens negros Taió e Kayodé, o livro é uma produção de 2021 que estimula uma conversa sobre temas fundamentais, como o combate ao racismo e ao machismo, e promove a valorização das culturas africanas e negro-brasileiras. Tudo isso numa linguagem acessível, num gênero que favorece a leitura infantil, a história em quadrinhos. O terceiro livro de nosso bate-papo é Uma Aventura do Velho Baobá, e foi escrito por Inaudete Pinheiro de Andrade e ilustrado por Inayá Maia. O personagem principal dessa história, o Velho Baobá, vivencia uma viagem de ida e volta, longa e cheia de aventuras, experiência que dá o título à obra. Ele realiza a travessia entre 2 continentes, cruzando o Oceano Atlântico, que, como o livro deixa explícito, é a travessia África-Brasil-África. E na terra de seus parentes, encontra gerações e gerações de baobás em situações das mais diversas. Uns exprimidos, resistindo na cidade grande, outros um pouco mais alegres no meio do mato. A todos, o velho baobá deixa a mensagem de aprofundar as raízes e nunca se esquecer de onde vieram. Por fim, o último livro de hoje transbordam palavras de incentivo, coragem e amor às crianças da diáspora negra. É o livro Ei Você. Então, vamos escutar trechos dos livros? Para começar, um trecho do livro E Foi Assim que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas, na voz de Suelen Ribeiro. E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. Sempre que a escuridão vinha, eu dizia: papai, deixa uma luzinha. Pode ter um vampiro aí, uma bruxa ali, um lobisomem, um fantasma, sei lá, um saci. Quando o primeiro raio de sol brilhava, não muito longe, ela via e falava: mamãe, me protege da claridão, da iluminação. Sabe-se lá o que tem do outro lado. Com uma lanterna, eu me sentia numa caverna, com morcegos a beliscar as pernas. A outra, no seu mundo, achava que aquela luz que chegava de algum jeito a maltratava. A aflição na escuridão era tão dura que calava toda a minha sede de aventura. E num silêncio de doer, que só as pedras sabem fazer, meus olhos giravam no quarto para se precaver. A luz que vem, de repente e forte, tira nossa visão, leva o nosso norte. Tateamos no caminho, em desespero e desalinho, atrás de achar o nosso mundo, mesmo que um pouquinho. Toda madrugada era a mesma história. Isso se não me falha a memória. Do outro lado, o que mais se temia era o desconhecido que a aurora trazia. O medo é realmente um cara intrometido. Entra sem ser chamado e chega convencido. Sussurra em nossos ouvidos 1000 histórias com monstros e bandidos. Às vezes, pega até os adultos desprevenidos. E agora, um trecho de Uma Aventura do Velho Baobá, também na voz de Suelen Ribeiro. Uma aventura do velho baobá. O velho baobá resolveu atravessar o Oceano Atlântico para encontrar os parentes. Tudo porque soube que do outro lado, numa terra próxima à grande curva do mar,
muitos baobás também brotavam. A sua idade não era um problema, pois mantinha o viço dos séculos de bons cuidados na savana e sentia-se revigorado com a expectativa da viagem. Então, raízes, tronco e galhos ao mar. Lá vamos nós, disse para si mesmo. Houve todo tipo de encontro na travessia. Velho baobá ficava às gargalhadas quando as baleias competiam em tamanho com ele. Os golfinhos apostavam corrida, já que tamanho não é documento. Os tubarões, atraídos pelo movimento das raízes e dos galhos, mordiam, mas não gostavam do gosto da madeira. E, desconfiados, não olhavam os cardumes de todas as cores que abriam passagem para baobá, trazendo tartarugas de carona para desovar nas praias onde nasceram. Em terra firme, velho baobá não se deu por vencido. Com disposição, percorreu ruas e sítios, procurando pelos parentes. Ora uma ave indicava um caminho, ora um inseto indicava outro. Certamente não podia se queixar da falta de solidariedade na comunicação. Até o acaso colaborou, e foi por obra deste que entrou em uma rua e deu de frente com um parente espremido numa calçada. Depois da surpresa e das saudações seculares, velho baobá foi informado de onde estavam os outros conterrâneos. Prevenido de que boa vida não fazia parte das suas histórias naquelas redondezas. Até foi avisado para ter cuidado, pois a serra elétrica andava solta. Velho baobá despediu-se então do baobá espremido na calçada e seguiu seu caminho. Alto como era, não demorou a ver uma copa com folhas semelhantes às suas, acima das casas de 2 andares do bairro. Fez um giro quase completo naquela direção e, para sua surpresa, por cima do muro da casa, presenciou uma trágica realidade. O parente estava emparedado. Uma parede dividia 2 quintais e o tronco do baobá, preso no meio do muro separatista, tinha ainda por cima uma corrente de ferro que o rodeava. Dá para acreditar? Entre o muro e acorrentado. Duvidaria se outro lhe contasse tal situação. Velho baobá saiu dali transtornado de tristeza, tendo prometido ao parente que faria denúncias aos ventos para que alguma mobilização local conseguisse tirá-lo daquele lugar, já que ele, sendo estrangeiro, não poderia se envolver em confusão em terra alheia. E agora falaremos com Quilçã de Oliveira, autora de Taió. A Quilçã de Oliveira nasceu em São Paulo e usa sua experiência docente de mais de 25 anos para recolher e recordar suas vivências e transformá-las em histórias. Ela fez mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e doutorado em Educação, ambos pela USP, Universidade de São Paulo. É autora de vários livros, como o Black Power de Akin, o Mar que Banha a Ilha de Goré e O Mundo no Black Power de Taió, título que lhe rendeu o Prêmio PROAC Cultura Negra de 2012 e que entrou numa lista criada pela ONU como um dos 10 livros mais importantes do mundo em direitos humanos. Kil, muito obrigada por estar conosco aqui hoje e já vamos começar com umas perguntas para você. Numa entrevista que você deu no programa Iluminuras na TV Justiça, você disse uma frase muito potente sobre o ofício literário e seu ofício como escritora. Você falou que a literatura é um campo de superação das dificuldades. A partir dessa afirmação, conta pra gente como você pensou nessa personagem, Taió, que é uma menina empoderada, linda, contente, consciente da sua história e cheia de vida, e que povoa várias histórias dos seus livros. Taió é uma menina super empoderada, né? Fortalecida, como tantas meninas negras que eu conheço. No campo da literatura, essas meninas negras, elas tinham uma grande invisibilidade quando eu comecei, sei lá, quando eu publiquei o meu primeiro livro em 2009, que era o Mobile Histórias de Princesas, não é? E, nesse sentido, eu tenho caminhado muito a partir da minha experiência como profissional da educação. É muito importante pensar o olhar que um profissional da educação deve ter em relação aos corpos
crianças negras, especificamente das meninas negras, em sala de aula. A distribuição dos corpos dos meninos negros também deve ser muito, muito analisado, porque esses corpos, normalmente, eles estão distribuídos no território da sala de aula, nos fundões, né, sempre das salas de aula. Então, nesse sentido, pensar na Tayó, com essa menina empoderada, fortalecida, que recebeu da sua mãe uma formação muito sólida em termos de educação das relações étnico-raciais, que sabe e reconhece a sua ancestralidade potente com uma ancestralidade primeira, África, berço da humanidade. Para mim, é muito importante, é fundamental estar presente na literatura brasileira, com esse objetivo, com esse propósito, né, de mostrar que personagens muito mais próximos das realidades das crianças que estão em sala de aula que eu conheço. E você consegue falar um pouquinho para a gente sobre Aline Beijo e sobre a literatura, que é o campo da superação das dificuldades? Sim. A literatura como campo da superação das dificuldades, ela não está para todos os autores e todas as autoras, né? Porque todas as dificuldades, se fosse assim, a questão racial, ela teria sido trabalhada desde os primórdios aqui no Brasil, em termos de literatura infantil, porque sempre foi uma grande questão, sempre foi um desafio, não é? Mas não houve essa preocupação com os escritores e escritoras da época. Vejo isso se produzir atualmente, inclusive, não é? É uma preocupação de algumas autorias negras, né, de pessoas negras, mas do meio, e nem sempre também do meio, preciso falar sobre isso, mas que a gente consegue ver um pouco mais de personagens negros tratando um cotidiano, dia a dia, enfim. A minha questão é que Aline Beijo, que é esse campo teórico da literatura que eu tenho defendido, que eu me entendo escrevendo dentro dessa categoria, significa literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, eu entro diretamente nas questões sem dourar pílulas a partir dos meus registros de sala de aula. Eu fui uma professora que sempre registrei absolutamente tudo, um tremor no olho direito do meu aluno, quando eu falei a palavra branco, eu captava e anotava. Então, eu tenho uma quantidade de registros muito grandes e muitas histórias nas minhas memórias, nas minhas lembranças, focadas em questões de raça e gênero, porque a sala de aula, ela é focada nisso a partir dos comportamentos dos seus pais e mães, do que elas reproduzem em sala de aula, só não vê não que não quer. Então, o campo da Aline Beijo, ele é um campo de trabalhar as dificuldades para fortalecer essas crianças brancas e não brancas, de forma geral, a entender que as relações étnico-raciais é uma temática fundamental que está presente no cotidiano dessas crianças, que é necessário superar as reproduções, falas, pensamentos, olhares enviesados em relação aos corpos negros, destacar que o conceito de diferença é muito relativo e o conceito de diferença ele parte de um determinado prisma, né, de onde você está olhando, enfim, você vai entender de um jeito. Para a amplitude, olhar para a maioria negra da população brasileira é olhar e classificar os brasileiros negros como minoria. Mas eu estou dizendo que essas pessoas sabem a diferença, teoricamente, de minoria em termos de poder. Quando fala minoria, está falando mesmo de idade, achando que é isso mesmo, que valemos menos, somos menos, enfim, o poder não está nas nossas mãos. Agora, quando a gente relativiza a diferença, eu sou diferente, eu sou a maioria nesse país. Quem é a diferença na realidade?
a gente precisa começar a colocar em xeque as questões. E a literatura, ela vem colocando em xeque várias questões. E acho que a maneira como você trabalha a linguagem em quadrinhos fica muito próxima do imaginário infantil e do próprio vocabulário, né? Traz repertório para serem debatidos em sala de aula, questões que muitas vezes os professores têm pouco repertório, né? Então, eu acho uma estratégia muito acertada, né? Acabou resultando numa obra que as crianças gostam muito de ler e os professores são obrigados a correr atrás, muitas vezes, para conseguir trabalhá-las em sala de aula, né? Então, isso é muito interessante. Muitíssimo obrigada pela participação aqui hoje. Muito obrigada, Kil. E agora, falaremos com a Inaldete Pinheiro de Andrade, autora de Uma Aventura do Velho Baobá. Nascida em 1946, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, a Inaldete Pinheiro de Andrade se mudou aos 20 anos para o Recife, onde se formou em enfermagem e fez mestrado em serviço social e administração hospitalar pela Universidade Federal de Pernambuco. Como profissional da área, empreendeu lutas em prol da saúde da população negra, sendo uma das responsáveis pela implementação, em 2001, do Programa Municipal de Anemia Falciforme, da Prefeitura de Recife. Foi reconhecida no ano de 2011 como cidadã recifense, recebendo medalha Zumbi dos Palmares por sua contribuição para a história e a memória do povo negro pernambucano. É militante do movimento feminista e uma das fundadoras do Movimento Negro do Recife, que articula e contempla diversas iniciativas voltadas à luta por igualdade, direitos civis e enaltecimento da cultura negra. Inaldete, obrigada por ter topado participar dessa conversa com a gente hoje. Muito feliz de tê-la aqui. É um prazer, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Dona Inaldete, como a gente normalmente lhe chama, se você me permite, fazer uma pergunta para você sobre como surgiu essa ideia de fazer o baobá, né? Uma árvore nativa do continente africano e que possui muita importância, né, para diferentes povos do continente africano, já que é símbolo de fertilidade, fartura e cura. Como surgiu a ideia de pegar essa árvore e deixá-la como personagem central de uma história que acabou sendo editada como sendo para crianças? Mas os adultos gostam muito. Sim. Desde que conheci o baobá no Senegal, em 82, eu fiquei impactada, né, com a árvore, com a sua exuberância de tronco, com o seu acolhimento, as crianças brincando ao seu redor, os homens costurando. Senegal e Guiné-Bissau, pelo menos, os homens é que costuram aqueles babobus. E as mulheres peneirando cereais abaixo do baobá. Então, isso me mostrou um significado. Era um bairro muito pobre e esse elemento era vital nessa população. Não era no bairro francês, absolutamente. Sequer me lembro de ter visto baobá no centro do Senegal, que é majoritariamente vivido pelos franceses, os negros circulam. Mas, voltando no Recife, que eu tinha visto um baobá, até perto de onde eu moro, numa praça, mas eu não sabia que era um baobá, porque nada dizia sobre ele. Ele estava ali numa sementeira, arrodeado de plantas pequenas, e ele reinando, como sempre, né? Dando sombra, aconchego, mas sem eu saber que era baobá. Após vê-lo no Senegal, como eu falei, essa volta foi estupidamente celebrada. Fiz questão de mobilizar a militância. A gente estava recém-organizado no Recife. Essa volta foi em 79, da reorganização do movimento negro. Rio, São Paulo, Salvador foram em 78 e nós em 79 aqui no Recife. Senti o apoio dos companheiros, né, porque eu só falava em baobá, passei a pensar no baobá insistentemente, porque foi um impacto muito grande, e a partir daí ele faz parte, né, de minha conversa, de minha escrita, pesquisa. É um companheiro inseparável. Quem me conhece
com certeza conhece muito bem o baobá, porque eu faço questão de apresentar pessoalmente o baobá. É muito linda essa relação que está presente no livro, né, sobre as múltiplas, né, simbologias, né, que se encarnam na figura do baobá. Essa dimensão, né, do meio ambiente, seja a dimensão da ancestralidade, seja uma metáfora mais direta, né, às pessoas negras que vieram como escravizadas, mas que florescem também no Brasil em Sim, situações muito adversas, né, numa cultura. exatamente. É muito lindo, é isso que faz para mim desse livro uma obra-prima. Eu gosto muito. E tenho sentido também esse retorno. Quem lê me dá esse retorno positivo e eu fico feliz, né? Nem esperava tanto, porque é um xodó meu, mas se torna de muitas pessoas, adultos e crianças. Eu tenho sentido esse retorno, o que é tão bom, não é? A gente vê. Falta ter mais retorno com os humanos negros que vieram de lá também. A gente vai As espalhar bastante a contradições. semente desse baobá para ele frutificar bastante em É leituras e isso. leitores. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, dona Inaldete, porque a senhora tem uma Sim, trajetória de muita atuação, né, em diferentes campos, né, e uma atuação muito importante junto a movimentos sociais. Como é que se deu essa virada, né, entre enfermagem, serviço social, administração hospitalar, movimento feminista, movimento negro e chegou na autoria de textos para crianças e crianças de todas as idades aqui, algumas é com muito mais de verdade. 18 anos. Como é É. que surgiu esse desejo, né, sobre textos Eu sempre desse modo? escrevi, eu Ah, tá. sempre lembro disso. Eu era na minha época de colégio, nós tínhamos redação, era uma disciplina. Sim. Não era a disciplina era português. Dentro do português, nós tínhamos redação e dissertação. E eu sempre me destacava nas redações. E isso era um estímulo que eu recebia tanto de minha casa, meu pai era um bom leitor, mamãe não tanto, mas minhas irmãs também. E esses estímulos são muito importantes, né? Por isso é que eu tenho o maior estímulo quando encontro uma criança que gosta de ler, eu reforço muito isso. E para elas eu escrevo, sobre tudo. Então, eu continuei com essa pauta da escrita, porque quem é que não gosta de ser elogiada, né? E eu Uhum. encontrava nisso uma oportunidade de ganhar um sorriso, ganhar um elogio, até porque o racismo não estava aí por trás, né? Sim. Mas quando sabiam que eu escrevia bem, até amenizava esse racismo. Vê que coisa doida, né? Que coisa doida. Ela escreve bem. E eu cobrava também por isso. Quando precisavam de mim, eu tirava de esforra. Mas e isso continuou. Vim fazer enfermagem, no Rio Grande do Norte não tinha o curso, foi uma opção, porque eu queria trabalhar com os indígenas. Uau! Muito, muito, Obrigada. muito obrigada pela participação aqui no bate-papo conosco, por compartilhar essa sua trajetória, né, tão importante, tão bonita, e por ter nos presenteado com esse livro maravilhoso, que é A Obrigada, Aventura do Velho Rafael. Baobá, e que esse baobá frutifique em leituras em muitas escolas Brasil afora. Eu espero isso, viu? Ficarei muito feliz. São missões que a gente tem, não é? E essa é uma das minhas missões, é que as pessoas, além de gostar de ler, leiam com prazer, leiam, contemplem a diversidade de escritores que temos no Brasil, né? Em diversas áreas, escritas boas, palpáveis, responsáveis. Agradeço muito esse convite, né? E estou muito feliz por ter participado. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Inaldete. Um beijo enorme. Bom, chegamos agora naquela parte da conversa em que falamos dos livros com uma especialista em literatura. Sandra Medrano é nossa convidada de hoje. Ela é pedagoga, mestre em educação pela Universidade de São Paulo e especialista em literatura para crianças e jovens pela Universidade Autônoma de Barcelona.
Atualmente, é coordenadora pedagógica da Biblioteca do Colégio Santa Cruz e da área de leitura na comunidade educativa SEDAC. É também professora do curso de pós-graduação de Livros e Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Veracruz, onde ela foi minha professora. Então, vou chamar a Sandra aqui para a gente começar esse bate-papo. Sandra, muito obrigada por ter topado estar conosco hoje aqui. Eu que agradeço, Rafa, o convite. É um prazer, né, falar sobre esses livros maravilhosos, ouvir essas escritoras incríveis. Vou fazer a primeira pergunta, então, Sandra. As figuras dos vilões e heróis, elas povoam a literatura infantil. Como o livro, e foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas, recupera esse imaginário, mas a partir de um novo lugar? É muito bacana isso que você traz, Rafa, porque nesse livro, né, do Emicida, o vilão e a heroína, eles têm alguns traços que a gente identifica, mas tem um diferencial, porque ele parte de emoções. O vilão é o medo, a heroína é a coragem, e ele descreve esses personagens de maneira que a gente identifica, então, as características, e fazem muito sentido no lugar em que são colocadas. Um exemplo disso é quando o medo é intrometido e sussurra nos ouvidos histórias para quem está com medo, habitar, então, essa cabeça. A coragem, por outro lado, ela chega pequenininha e vai ganhando o que o autor chama de voltagem, e ela então aparece poderosa e linda, e no livro ela aparece numa imagem em página dupla, que faz o leitor ter que virar o livro, e isso mostra então uma força aí, e assim recupera o imaginário, mas como a gente vê, de um lugar totalmente novo. Também é importante ressaltar que essa forma de abordar um tema tão próximo das crianças, né, os medos infantis, nessa linguagem poética, que dialoga com essa estrutura, né, que é tão comum nos contos tradicionais, ele torna a leitura do livro muito próxima e muito adequada para as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, porque, como você comentou, as crianças possuem um repertório já de vilões e heroínas, né, e que vem da literatura, de obras audiovisuais, e isso permite que elas estabeleçam relações e então atribuam sentido. Neste livro também a presença de personagens negras nas ilustrações é um evidente respeito, né, a essa diversidade étnico-racial que compõe a nossa sociedade brasileira e que por tanto tempo foi pouco representada nos livros infantis, né, que tinha uma marca muito eurocêntrica. E isso traz então uma contribuição fundamental nessa criação dos imaginários das crianças, né, da infância, e assim garante uma representatividade. E isso é importante frisar, que é fundamental para a formação de todas, né, de todas as crianças. E o que eu acho bacana nesse livro é que a gente tem as personagens negras, mas esse não é o tema, né? Isso não é o tema principal da história, né? Isso é muito bacana, né? Mas essa mensagem é dada também, né? No momento em que ele coloca coragem como sendo uma mulher negra, né? Tem um recado aí sendo passado também, né? Perfeito, é isso mesmo. E essa questão de que não necessariamente a gente está abordando essa questão temática, como você fala, mas ela tem aí uma representação e cria um imaginário super importante para as crianças, né? E todas as crianças. Aproveitando que a gente começou a falar de personagens que são negras e representativas aqui, vou retomar um pouquinho o livro da Kilsa, que conversou conosco, né? Em Taió, a gente entra em contato com personagens que falam da importância de valorizar a si próprias, né? A si mesmas, de reconhecer a sua própria ancestralidade e histórias, né, próprias, além daquilo que recebem socialmente ou que é construído muitas vezes enquanto estereótipo na sociedade. Fala pra gente a importância da leitura de um livro que toca nesses temas nos dias de hoje, no Brasil dos dias de hoje, nas escolas e nas escolas públicas. Acho que é fundamental, né, que na mesma linha do livro que a gente acabou de comentar, do Emicida, ter a garantia de livros como estes no acervo, né, da biblioteca de cada criança, no seu repertório literário, nesse percurso formativo dessas crianças é fundamental. A gente está vivendo, mesmo que tardiamente, né, esse movimento importante de revisão e de mudança na maneira de reconhecer e representar as relações étnico-raciais presentes na organização social. E isso, de forma relevante,
nessas obras tem essa contribuição. Então, em Taió, acho que o Sam, trazendo essas situações, acho que cotidianas e duramente cotidianas, né, a partir desses personagens queridos e conhecidos das crianças que acompanham as obras da Kyo-san, ela aborda desse modo bem direto, né, nessas histórias em quadrinhos, nesses diálogos, uma forma de enfrentar os momentos de dor diante da negação dessa negação externa, né, de uma identidade negra. E isso certamente estimula uma reflexão importante na infância sobre o olhar para si mesmo, além de fortalecer cada um sobre quem se é e também encorajar todas as pessoas a olharem para si mesmas, para encontrar sua fortaleza. E por ser essa história em quadrinho, né, esse diálogo, é possível que as crianças compreendam, acho que talvez de uma forma mais, não sei se simples, talvez seja a melhor palavra, mas mais direta, acho que sim, a possibilidade de romper, né, com essas vivências, com essas memórias, e assim, acho que como a própria autora diz num trecho do livro, no final, ela diz a importância de desaprender os preconceitos aprendidos e, então, aprender um caminho que certamente levará as crianças ao encontro da humanidade tão almejada por muitos. Acho que é lindo isso que ela coloca, dessa possibilidade de reverter um percurso. E, então, com isso, esse livro propõe um olhar atento, né, que demanda, assim, acho que de todo leitor estar pronto para combater, acho que esses preconceitos, as injustiças, porque são coisas que estão muito no dia a dia das pessoas, e nem sempre é um caminho fácil, menos ainda quando a gente vive nessas estruturas sociais que são tão desiguais ainda hoje. E acho que o Taió, ele permite, né, como você tinha mencionado, né, para todas as crianças é importante, porque ele permite para crianças negras e não negras, né, se reconhecer em muitos papéis na interação. E é muito difícil se reconhecer no papel de quem tem atitudes racistas, né. Poder vivenciar essa situação literariamente, né, num espaço seguro e repensar sobre as próprias atitudes é algo que é de extrema importância e que é raro, né, ter essa oportunidade dentro das salas de aula, né, é para todo mundo, né, um aprendizado, né, e ao mesmo tempo perceber o quanto palavras ou atitudes podem causar tanta dor, né, nos outros, né, então eu acho que esse livro, ele permite um exercício de alteridade que é muito profundo, né, e que amplia a experiência das crianças para lidar, né, com as relações étnico-raciais de uma maneira mais consciente ou com mais repertório, né. Vou falar agora um pouquinho sobre a aventura de um velho baobá, Sandra. Esse livro, ele também vai falar das relações étnico-raciais, mas de uma outra maneira, né? A gente pode dizer que talvez seja mais metafórica a maneira como acontece, né? Esse resgate da ancestralidade aqui, transfigurado um pouco na metáfora, né, do baobá. Esse é um livro que permite outras entradas, né, para falar de outros conteúdos. Você conseguiria comentar um pouquinho sobre isso? Sobre como essa obra é gancho para a gente trazer outras dimensões, né? E como ela expressa essas outras dimensões na sua própria linguagem? Esses livros que a gente está conversando agora, né, Rafa, acho que traz uma amostra de como a produção editorial tem garantido uma qualidade e uma diversidade de obras, né? Que a gente pode olhar para algumas questões que são comuns, mas por diferentes entradas, né? E acho que, como você falou, assim, Uma Aventura do Velho Baobá traz uma outra forma, né? Porque a gente está discutindo a questão das relações étnico-raciais, as questões culturais afro-brasileiras, mas ele proporciona uma conversa que permite, nesse caso, que as crianças possam se aproximar de um fenômeno sociocultural histórico, né? Que é a diáspora africana, e que nesse caso, é uma das principais chaves de leitura da narrativa, né? Então, assim, é como se fosse uma composição, né, com os outros livros, essa possibilidade de olhar para essa questão
por um outro viés. E aí, acompanhando a narrativa do percurso desse baobá gigante, desse velho baobá que vai viver essa aventura de atravessar o imenso oceano para encontrar seus parentes, as autoras, né, Inaudete e a Irana, elas mostram como essa travessia é simbólica para a formação social e cultural do povo brasileiro, né, metafórica, como você falou, já que milhares de africanos foram forçados, né, a emigrar de suas terras de origem para outros continentes e que incluem o nosso país. E na condição de escravizados, hoje eles vieram para cá e hoje estão em diversas localidades e situações, como o que a gente vai vendo do velho baobá. Então, essa possibilidade de relacionar, refletir essa travessia, essa diáspora, é uma forma importante das crianças conhecerem esse fenômeno. E acho que assim, o livro proporciona, do ponto de vista da formação de um leitor literário, além dessa questão complexa e importante do conteúdo em si, uma conversa sobre a composição mesmo dele como obra, né? Quando a gente pode olhar com as crianças a narrativa escrita e as imagens, porque elas juntas proporcionam uma ampliação do conhecimento sobre essas culturas, as personalidades negras e sobre a questão ambiental, que a Inaudete também comentou, que ela tinha essa intenção de discutir a importância da preservação das espécies, a questão ambiental. E aí, ainda nesse aspecto, explorar a forma, né, como a Iana Maia usa a técnica e os materiais para fazer as imagens, agrega conhecimentos muito relevantes, porque ela utiliza uma tinta natural, que é a base de terra e argila, e isso é tão consonante com a obra como um todo, né? Ela dá uma coerência, dá uma outra camada de análise, interpretação e apreciação das crianças. Então, é muito, muito lindo. É muito lindo como essa metáfora do baobá permite, né, falar sobre a cultura e a sociedade que floresce no Brasil, que é marcada por sofrimento e dor, né, que é a escravidão, né, mas que a beleza daquilo que se constitui depende disso, né, e não supera isso, mas é marcada por isso, né. Essa metáfora é muito linda, gosto muito desse livro. Falar um pouquinho agora sobre Ei Você, obra de Dapo Adeola, que parece ter uma narrativa quase circular, né? Um tempo espiralado, que começa com a imagem de um bebê nos braços dos seus pais, e à medida que a narrativa transcorre, a criança parece crescer, mas como o livro é feito por muitos ilustradores, né, esse personagem principal tem muitas feições e estilos. Você pode falar um pouquinho desse jogo narrativo, desse livro, em que uma personagem parece se transformar, representar, espelhar, refletir muitas outras, né? Para retomar o início, né, desse tempo espiralado, ele termina também com a chegada de outra criança, né? É uma outra obra-prima, né? Assim, a composição desse livro, acho que tem uma coerência, né, dos valores e dos princípios que ele traz no conteúdo e na forma como ele traz. Então, assim, valorizar essa diversidade e a importância do respeito ao outro, ele se dá nessa questão desse projeto coletivo, como o autor coloca, né, na apresentação da obra, essa diversidade de imagens, né, então essa diversidade de feições e estilos que você comenta, que é produzida exatamente pelo convite que o Dapo faz a diferentes ilustradores, e que isso, então, amplia, né, as características dos possíveis personagens deste livro. Então, ele tem aí diferentes formas de ser e de expressar que, ao contrário de ofuscar a subjetividade de um ou de outro, ele dá força ao livro para essa ideia dessa celebração de um projeto compartilhado. Como você destaca, né, Rafa, essa coisa desse tempo nessa narrativa, que é uma narrativa não linear, mas ao mesmo tempo super coerente no encadeamento das situações e da descrição que elas
vão apresentando, ele tem um começo, mas como você falou, a gente pode dizer que ele tem no final um recomeço. E essa ideia desse tempo espiralar, que é muito bonito, né? Acho que também se configura quando a gente lê o que o Dapo coloca logo no início, que eu achei lindo quando eu li, que ele fala que ele escreveu para o seu eu do passado, mas também para o seu bebê do futuro. Então tem essa mistura, né? Para quem de quem é que está falando, quem é o personagem. Então que isso faz essa conversa muito coerente com essas diferentes representações feitas por esses diversos artistas, autores convidados, né? Eu acho que é muito bonito, porque ele tem esse projeto que me parece bem redondo para pensar forma e conteúdo. Um outro aspecto que eu queria destacar aí na forma narrativa é essa espécie de conversa, né, que ele faz com o leitor, essa convocação direta que se dá já no título, né? Assim, como se a gente fala, ei, você aí, né, que está aí desse outro lado, e que a gente pode pensar também numa espécie de mensagem, numa carta destinada a esse leitor que tem os livros nas mãos, que pode ser o próprio autor, que pode ser esse leitor que está desse outro lado. Então, é muito bonita essa coisa em comum, né, que é colocado, e que, ao mesmo tempo, tem essa intenção de passar alguns ensinamentos de esperança, né, e ajudar leitores que estão numa jornada aí, num percurso. Não deixa também de ser um livro que aborda essa diversidade da diáspora negra, né? E assim também contribuir. Aí nesse caso, acho que ele não contribui só na formação leitora e também não só das crianças, mas de todas as pessoas, para a gente valorizar essas outras narrativas, também com personagens negros, e que principalmente não são retratados de forma estigmatizada, que às vezes a gente tem em algumas obras, né? Como a gente já falou, só repetindo e reforçando, esse tipo de repertório é muito, muito relevante para essa construção dos imaginários das crianças. Muito obrigada, Sandra. Quero te agradecer demais, né, por esse bate-papo sobre livros tão preciosos para a gente abordar o tema da educação para as relações étnico-raciais na literatura, né, com as crianças. Foi um prazer. Eu que agradeço. É sempre uma delícia falar de livros tão bons quanto esses e que ajuda tanto a formar as crianças, né, Brasil afora. Obrigada. Esse foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023. Esse é um podcast da Companhia das Letras, focado em literatura infanto-juvenil. Quero agradecer vocês, queridos ouvintes e leitores, por terem acompanhado o nosso bate-papo de hoje. Como tenho feito, vou fazer um novo convite a vocês antes de me despedir. Que tal seguir a gente em seu tocador favorito? E se você gostou do episódio, nos dê 5 estrelas, por favor. Assim, podemos atingir um público ainda maior. É isso, pessoal. Nos encontramos nos próximos livros. Até mais!